Olá, inteligência orgânica! Pronto para recalcular seus pesos de aprendizagem? Então vamos lá. Bom, nesse primeiro vídeo desse capítulo referente aos modelos de atenção, eu vou fazer, como pretendo sempre fazer em cada novo capítulo, fazer uma breve introdução histórica de todo esse contexto, que depois eu vou aprofundando separadamente em cada vídeo. Então, nesse esquema mental, esse mapa mental, esse quadro, lousa, eu vou conduzir vocês nessa breve história. E o modelo de atenção, ele é muito importante porque ele resolveu um dos grandes gargalos que existia no processo de deep learning, no processo de aprendizagem das máquinas. E ele ficou ainda mais importante e famoso a partir do momento que surgiram os Transformers, que, caso você não saiba, é o que está dentro ali dos modelos de LLMs, né? Que são os modelos dos Large Language Models, os modelos de linguagem aí, como o GPT, Gemini, DeepSeek e tal, que existem e que hoje em dia faz parte do nosso cotidiano. Então, saber sobre isso é sempre muito bom. Então vamos começar pelo começo do problema. Quando foram propostos os modelos de Deep Learning, e aqui pensando numa rede neural recorrente, mas Lúcio, o que é uma rede neural recorrente? Não sabe? Quer saber? Quer saber como constrói um Deep Learning? Como constrói um modelo? O que é um perceptron? O que é um neurônio? O que são essas bolinhas? O que são essas setas? Tá curioso? Tá curiosa? Tá curiose? Deixa aí nos comentários se você gostaria de um capítulo sobre essa base toda, que eu vou providenciar para vocês, porque o desejo de vocês é uma ordem. Mas continuando, os modelos de redes neurais recorrentes, eles vão passando, eles recebem uma mensagem e eles vão passando essa mensagem pelas camadas. E a partir do momento que isso vai acontecendo, os pesos que existem ali dentro, né, os números que existem dentro dessas bolinhas, eles vão sendo alterados, como uma forma de representar o conhecimento que esse input carrega até sair o resultado que a gente chama de output. Só que como esse processo linear ele vai transportando uma informação de uma camada para outra, o que essa camada acha importante, talvez essa camada ache outra coisa que entra em conflito com essa camada importante, por exemplo. E isso vai gerando um conflito entre os pesos, uma incongruência, que pode afetar o que a gente chama de memória de longo alcance, que seria essa memória principalmente para inputs maiores, mais complexos, ou que tem uma linearidade, uma temporalidade maior, isso acaba se perdendo por meio das camadas. Além disso, existe um fenômeno matemático que é o desaparecimento dos gradientes, que é em inglês, né, Vanished Gradient Problem, que faz com que esses pesos, à medida que eles vão sendo alterados, eles podem explodir, chegar em valores muito grandes. Então, por exemplo, por algum motivo, o que foi criado nessa camada foi sendo perpetuado pelas outras e isso foi só aumentando, aumentando, aumentando a um ponto que mesmo que as últimas camadas não considere relevante e multiplique por um número pequeno esse valor vai continuar grande. E isso pode afetar todo o aprendizado dos outros neurônios, das outras camadas, e isso vai gerando o maior problema que existia aí nas redes neurais, ainda existe na verdade, mas a gente já resolveu boa parte disso, que é essa perda de informação. Então a gente sempre quer construir um modelo que tenha essa capacidade de reter o máximo de informação possível, mas não decorando, aprendendo. Por isso que é modelo de aprendizado de máquinas, né? Porque a gente quer que ele seja capaz de criar insights, fazer relações, correlações entre esse input, o conhecimento que foi usado pelo treinamento, as outras variáveis de treinamento e assim por diante. Nesse contexto, existe um outro problema
que, junto dessa perda de informação, que é o tempo que leva para você treinar essa rede para inputs muito longos, muito grandes. Então, a perda de informação e a complexidade que se dá nesse treinamento. Então, esses dois rapazes aqui, em 1997, eles propuseram o modelo LSTM, que é o Long Short Term Memory, que é para resolver os problemas de memória que os modelos de Deep Learning, especificamente os de redes neurais recorrentes, estavam tendo. Então, eles criaram essa arquitetura aqui, que seria uma célula com seus componentes ali dentro, e você teria uma linearidade dessas células. Então você teria célula para lá, célula para cá. E aí vamos imaginar que a gente lê da esquerda para a direita, que o fluxo da informação está vindo da esquerda para a direita. Então o que vem daqui passa para cá, é processado aqui, passa para lá. Nossa, Lúcia, não estou entendendo nada. Calma, não estou explicando, eu só estou mostrando. Então, eventualmente, a gente vai ter um capítulo aí que vai abordar as LSTM com mais profundidade. Mas fica aí que ainda está longe de acabar essa história. Então, eles conseguiram fazer grandes avanços em resolver os pontos do Vanishing Gradient, do desaparecimento dos gradientes, com uma mudança arquitetural nesse contexto de Deep Learning. E aí, o Graves, em 2014, ou seja, muitos anos depois, ele foi capaz de reconhecer uma fórmula matemática que, associada às LSTMs, aumentava, ou melhor, criava uma forma de que você quebraria a linearidade que existe nos modelos das redes neurais recorrentes e das LSTMs. Por quê? Essas duas soluções, elas têm um problema, isso aqui é para ser o símbolo do infinito restrito, né? Então, é finito. A informação, ela é passada dentro desses modelos, dentro de um pacotinho que é finito. Então, ele não tem como armazenar toda a informação possível. Por isso que ele vai distorcendo a informação para gerar uma ideia sobre aquilo que ele está aprendendo. E, consequentemente, por ela ser finita, isso vai se limitando, criando um gargalo que aumenta ainda mais a perda de informação. Claro que as LSTMs, elas já criaram ali um modelo com um pouco menos de linearidade, mas ainda existia esse problema da finitude. E esse problema da finitude sempre vai existir, na verdade. O que acontece é que a gente vai aprendendo a lidar com ela de uma forma melhor. E aí, o Graves, ele identifica o que vai vir a ser chamado como atenção. Ele propõe um modelo matemático que, entre a comunicação dessas células, entre a passagem dessa informação, você vai criando caminhos que você permita que esse modelo observe o mesmo input por ópticas diferentes. Então é como se fosse assim, dessa célula sairia 3 caminhos, um está olhando a semântica, um está olhando a posição das palavras, enfim, coisas assim, que vai sendo construída informações separadamente que depois vão ser unidas. E isso reduz ainda mais o efeito o problema, né, do vanishing gradients, e também lida um pouco melhor com as limitações que nós temos com a finitude, que a gente consegue lidar com os dados. Isso, inclusive, essa finitude é uma questão não só de software, não só de programação, mas ela é uma questão física, de hardware. E então isso a gente pode considerar que foi o modelo da pré-atenção, vamos dizer assim. E aí, nesse mesmo ano, vocês podem ver aqui, tem mais 2 contribuições que são muito importantes. A do Bandanol e colaboradores, ele então começa a usar o termo chamado atenção, então ele que propõe, né, chamar o que o Graves criou e o que ele está modificando como atenção. E o que ele faz então é perpetuar essa ideia, trazendo novidades na forma com que essa linearidade é construída.
Então, só recapitulando, o Graves ele cria dentro desse contexto da pré-atenção a janela, né? A janela de informação que é contida em cada etapa desse processo. E o Bandanel, ele aprimora esse modelo de atenção, ele dá o nome de atenção e a partir disso ele tem um insight muito interessante, que é a ideia de que se essa estrutura de LSTMs enriquecida pelos modelos de atenção focarem em gerar uma única unidade de output por vez, isso potencializa as capacidades de memória dela e, consequentemente, potencializa ou, inclusive, melhora o output, o resultado que ela está gerando. E aí, o Sutskever, ele e colaboradores, também em 2014, ele propõe a base de uma arquitetura usando esses modelos de atenção, propondo ali também modificações, que seria a relação de encoder-decoder. Então, seguindo essa ideia do Bandanel, de gerar um output por vez, ele cria uma etapa em que você tem as LSTM gerando, encodando o input e passando essa informação, esse conhecimento para o decoder, que vai decodificar, traduzir na forma de um output. E é essa informação desses autores que vai, em 2017, pelo Vasual de colaboradores, gerar a arquitetura Transformer, que foi o que possibilitou a existência dos modelos de linguagem que existem hoje. Óbvio que hoje existem muitos modelos de Transformer, mas basicamente é o encoder, o decoder e o aprimoramento dos modelos de atenção que estavam sendo propostos e trabalhados. Então, por isso que a atenção é importante e por isso que ela ficou famosa, porque ela é um componente fundamental dos Transformers, que consequentemente é um componente fundamental para que exista os modelos de linguagem tão importantes e úteis, né, para o nosso cotidiano atual. Então, aqui são os vídeos que eu vou fazer sobre as atenções. Eu vou parar no Multi-Head Attention, que é o que a gente encontra dentro dos Transformers. Só que assim como os Transformers foram sendo modificados, você tem variações do Transformer que foi proposto em 2017, a atenção também continua evoluindo. Você quer que eu continue falando sobre atenção? Deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para atender seu pedido. Mas a gente vai começar lá em cima com o que seria a primeira atenção propriamente dita, que foi a proposta pelo Bandanel, que também é chamada de atenção aditiva, atenção concatenadora. Depois a gente vai para atenção general ou bilinear, que é bom, isso aqui o tempo está correndo para baixo, né? Então a cada andarzinho que a gente desce é uma atualização nesses modelos de atenção. Depois a gente tem o DOT, e o DOT ele é muito importante porque, como vocês podem ver, ele antecede o Multi-Head Attention que está no Transformer. Então o DOT ele é chamado de modelo de atenção que antecede ou que pavimentou a rua para a origem do Transformer com o Multi-Head Attention. Então, para o Multi-Head Attention correr, o DOT precisou caminhar. E aí a gente tem a atualização dele, que é o Scaled, que você faz um escalonamento dele. Depois tem o Self-Attention e o Multi-Head Attention. Nos próximos vídeos a gente vai abordar sobre cada um deles. Eu vou fazer um vídeo também detalhando um pouquinho sobre, não vou entrar em profundidade sobre como funciona o LSTM, eu só vou tentar mostrar um pouco sobre a pré-atenção e como ela resolveu em partes os problemas que existiam dentro dessa finitude, da linearidade dessa informação. E aí então eu vou voltar para cá e seguir essa ordem. E aí no fim eu vou fazer um vídeo recapitulando e fazendo uma comparação entre as fórmulas matemáticas, as lógicas, os problemas, enfim, todas essas coisas,
como no Telecurso 2000, em que a gente faz o É Hora de Revisar. Então espero que vocês gostem. Estou aqui para conversar com vocês, então interajam comigo nas redes sociais, aqui nos comentários. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!